Olá, olá a todas. Que apresentação de responsa. Eu vou começar aqui, o pessoal da produção, vou começar aqui com o vídeo e daqui a pouco eu me apresento melhor, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu soltar aqui a minha. C'est l'avion de chanson en plâtre, entre que Olá, Exconf Brasil 2023. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu que estive presente em todas as edições do Exconf, trabalhando em alguma atividade, palestrando. É mais uma vez uma alegria estar aqui nesse papel de tanta responsabilidade, que é fechar um dia tão incrível que nós tivemos. Eu sou Rosi Teixeira, uma mulher negra de cabelo crespo, que hoje está bem armadão aqui e grande, como eu gosto. Ele está mais ou menos na altura do ombro, mas bem cheio. Eu estou usando brincos coloridos e grandes, eu estou com óculos preto, com batom rosa. Estou com a camisa do Exconf, uma camisa preta com a palavrinha do Exconf aqui no meu peito, e no fundo eu tenho aqui uns bancos, umas poltronas e uma rede. Estou falando da Bahia, hoje de Itacaré, não de Salvador. E sim, mais uma representante do Nordeste. Obrigado, Mike. Obrigado, Simara, pela apresentação tão generosa. E vamos começar a nossa conversa de hoje, fechando esse nosso dia tão incrível. E vamos sim falar de inteligência artificial. Por quê? Porque ainda precisamos falar muito sobre isso. Vamos aqui para a apresentação. Deixa eu só ver se já está aparecendo aqui para vocês. Pessoal da. Isso, vamos lá. E antes de começar a falar do nosso tema, eu queria falar um pouco desse vídeo, né? Por que que começamos assim? O que foi que nós vimos aí? Esse vídeo mostra um monte de tecnologias,
algumas desconhecidas por muitas de nós, porque tem muitas bem antigas, não dá para todo mundo aqui conhecer, mas existem algumas que foram usadas por algumas pessoas que estão aqui, como eu, e os mais jovens talvez não conheçam. E o objetivo de começar com esse vídeo é fazer uma provocação, é lembrar que nós estamos sempre vivendo uma vida atravessada pela tecnologia. Estamos sempre afetando a sociedade com as tecnologias que criamos. Isso porque o princípio da criação tecnológica é resolver um problema de um determinado grupo, coletivo, para a sociedade como um todo. Quando a gente esquece disso, é muito difícil que uma tecnologia respeite as humanidades que temos nesse mundo. Por isso que a gente não pode começar uma conversa sobre inteligência artificial como parceira da experiência humana sem lembrar que a aplicação correta, boa, responsável da tecnologia sempre é aquela que não esquece que as pessoas que estão fazendo, que estão usando a tecnologia, que serão impactadas pela tecnologia, elas importam nisso tudo. Nós vimos aí nesse vídeo desde objetos mecânicos, ferramentas do dia a dia, até tecnologias utilizadas para entretenimento. Isso para mostrar que nós estamos gradativamente mudando as nossas experiências de vida com aparatos tecnológicos. E não é diferente com inteligência artificial. Mas o que é que está acontecendo hoje, né? Nós estamos numa sociedade hiperconectada que faz cada um de nós gerar dados o tempo todo. Nunca fomos tão orientados a dados, nunca fomos tão capazes também de processar dados como somos agora. Entre o momento que tínhamos que nos deslocar para um lugar para fazer um telefonema e agora que praticamente temos um gêmeo digital nos nossos bolsos, nós estamos gerando um volume de dados incomparável e digital. Então, imagina naquele passado longínquo que, quando os telefones foram criados, e eles ficaram disponíveis nas cidades, em lugares muito específicos, em poucas cidades, e as pessoas que queriam fazer uso daquela tecnologia tinham que se deslocar para aquele lugar, esperar a sua vez para ir fazer uso daquele aparelho, né? Então, provavelmente, naquele momento ali, as pessoas que ofereceram esses serviços talvez começaram a anotar os dados de quem ia, com que frequência, quanto tempo ficavam, para onde ligavam mais. Isso talvez tenha ajudado a tomar decisões sobre ter mais postos de atendimento naquela cidade ou oferecer outros serviços, já que aquela pessoa talvez venha do trabalho e se eu vender um lanche aqui, talvez ela compre. Então, eu não sei se fizeram isso, eu não tenho esse dado, eu faria, né? Mas independente de isso ter feito ou não, considerando os dias de hoje, a gente está fornecendo estes e mais dados sem nem perceber, né? Então, por exemplo, se eu quero usar um aplicativo que me ajuda a me locomover, como eu viajei de Salvador aqui para o interior da Bahia no final de semana, eu preciso fornecer para o aplicativo a minha localização, né? Ao mesmo tempo que eu estou fornecendo para essa plataforma a minha localização para ela me oferecer esse serviço, eu estou dando para ela também toda a minha dinâmica de movimentação e isso pode ser usado para me proporcionar experiências diferentes, ou até pode ser vendido, eu espero, respeitando a minha privacidade, para dizer que muita gente frequenta determinado lugar, em determinado dia, muita gente do meu perfil, e isso pode impulsionar a criação de um novo produto, serviço, enfim. Essa nossa interação constante com plataformas e dispositivos digitais, que coletam muito mais informação do que no passado, está nos permitindo uma experiência com dados totalmente diferente da que tínhamos antes, e agora muitíssimo ampliada com inteligência artificial. Mas, assim, dados e IA não são novidade na nossa vida, né? IA não surgiu com o ChatGPT. Eu estava ouvindo no finalzinho do painel anterior, a gente está usando ferramentas que utilizam inteligência artificial dentro, embutidas nas suas funcionalidades há muito tempo, sem saber, né? A gente tomou conhecimento e talvez muitas pessoas que são fora do mundo da tecnologia se impressionaram com a possibilidade de interagir com uma ferramenta de inteligência artificial quando tiveram acesso ao ChatGPT e suas semelhantes, mas nós precisamos saber, nós aqui na área de tecnologia estudamos isso, sabemos que os algoritmos de machine learning, eles estão evoluindo há muitos anos. O que está acontecendo agora é que os modelos de linguagem atingiram
um nível de maturidade, com uma qualidade conversacional que nós não tínhamos alcançado antes, e um movimento de plataforma. Toda vez que dentro da área de tecnologia a gente ocorre um movimento de plataforma, que é um movimento de um determinado serviço ser disponibilizado em plataforma, aquela tecnologia explode, o acesso explode, porque simplifica e cria a possibilidade de nós, produtores de tecnologia, produzirmos novos produtos e serviços em cima daquela tecnologia de propósito geral, que é o que a inteligência artificial é neste momento, né, com os modelos de linguagem que nós estamos acessando. Ou seja, nós estamos introduzindo inteligência computacional nas nossas vidas há décadas, mas existe uma diferença da inteligência desenvolvida a partir de programação convencional, onde o programador prevê os passos que o modelo vai seguir, como esse modelo vai lidar com os dados, e os modelos estatísticos que usam, além de programação e dados, estatística para produzir os resultados que produzem. É isso que os algoritmos de inteligência artificial usam e é assim que eles funcionam. Para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que é essa que está nos surpreendendo, a gente está falando de um subgrupo específico dentro da área de Deep Learning, que é uma área de Machine Learning que está dentro dessa grande área, na área de tecnologia de inteligência artificial. A IA generativa é um tipo de inteligência artificial que cria novas coisas a partir de diferentes tipos de mídia de informação, né? Com isso, a gente consegue personalizar, resumir, colaborar, inspirar. Ela consegue nos apoiar em diversas atividades. Já fazíamos algumas coisas dessas com suporte de IA convencional, mas não com a qualidade que os modelos atuais fazem, e sim essa possibilidade de gerar o novo, né? Porque a generativa ela tem a possibilidade de nos surpreender, né? Sugerindo algo para além do que apenas prever com os dados e a estatística em cima dos dados que a convencional utiliza, né? Estamos falando de IA preditiva e IA generativa. Por isso é tão surpreendente, né? Por exemplo, o texto gerado por uma dessas ferramentas de interface conversacional, como é o Bard, como é o ChatGPT. Tudo isso com muita qualidade, mas não perfeita, né? Por quê? Porque existem erros, existem o que a gente chama de alucinações, aquilo que, na tentativa de nos surpreender, gera um resultado que não é adequado. E aí fica tudo muito melhor quando a pessoa que está usando aquela ferramenta tem capacidade de julgar o que está sendo feito, né? Há poucos dias eu estava num painel formado por professoras, por pesquisadoras que estão liderando pesquisas em universidades, e elas contaram para mim que elas já reconhecem padrões de textos gerados por inteligência artificial com seus alunos. Por que elas reconhecem isso? Porque estão tão acostumadas com a produção acadêmica e com aquele grupo de alunos que elas já percebem quando não há autoria delas ali, daquelas pessoas ali. Eu, provavelmente, se ler um texto gerado por uma inteligência artificial de algum dos alunos dessas professoras, eu provavelmente acharei o texto ótimo, especialmente se for um assunto que eu não conheço, porque eu não tenho capacidade de julgar aquele assunto, né? Então, essa dúvida que a gente coloca porque conhecemos o assunto, ela é uma ferramenta essencial para a gente chegar num 100% interessante da interação humana com a máquina, né? Porque, assim como a IA tem falhas, ela também ajuda a preencher talvez algumas lacunas, quando a gente está falando, por exemplo, de geração de conteúdo que talvez a gente não tenha conseguido alcançar, ou porque estamos no dia não muito criativo. A gente já tem clientes, por exemplo, que compartilham conosco que suas áreas e nas suas áreas internas de geração de conteúdo, existem muitas áreas de geração de conteúdo nas organizações, as pessoas já estão sendo bem auxiliadas por ferramentas como essa, para um dia que não estão muito inspiradas. Elas sabem o que elas querem dizer, elas sabem o que querem perguntar, e a IA ali vai ajudando nessa produção criativa. Então, o conhecimento das pessoas e o potencial da IA faz muita, se colocada junto com a capacidade de saber pedir e de saber julgar, leva a gente para resultados muito interessantes, né?
essa coisa de saber pedir, aí só para falar, a gente está falando de colocar todo mundo na mesma página, apareceu uma palavrinha nova na nossa vida, interagir com as ferramentas conversacionais agora, que está nos obrigando a todas a aprender como pedir o que queremos, né? Então, precisamos entender que isso tudo que está acontecendo não é um hype, não vai passar e vai continuar interferindo muito na nossa vida, tanto nossa vida como tecnologistas, como da sociedade. Então, é importante compreender gradativamente como essas ferramentas funcionam, como a IA generativa funciona, como cada ferramenta que chega na nossa mão tem potencial de apoiar naquilo que a gente quer fazer, porque elas sim vão estar ainda mais presentes. Bom, então desse slide aqui, o que eu expliquei para vocês o que tem de diferente na IA generativa é essa possibilidade de gerar coisas novas a partir de diferentes mídias, né? Então, eu consigo gerar a partir de texto, imagem, vídeo, texto, voz, música. A gente consegue fazer uma combinação que antes não era possível, né? A IA generativa é esse tipo de IA que cria coisas novas a partir de diferentes possibilidades de inputs que recebe. Com isso, a gente consegue personalizar, resumir, inspirar apoio de IA para muitas tarefas cotidianas que temos. A gente já fazia alguma dessas tarefas antes com suporte de inteligência artificial convencional, mas não na qualidade que os modelos atuais fazem e com essas possibilidades de conversão de formatos. Por isso que é tão surpreendente o texto gerado por uma ferramenta como essa, né, com uma interface computacional, ou conversacional, como é o caso do ChatGPT ou do Bard. Tudo isso com muita qualidade, mas não de maneira perfeita, né? Por isso que o uso vai ficar cada vez melhor quando quem está usando é capaz de julgar o resultado gerado e sabe como interagir com a ferramenta que está usando. Trocando em miúdos, a gente tem que saber o que pedir, né? Então, com ferramentas de IA generativa, surgiu também um novo canal de interação que é via prompt. O prompt nada mais é do que a forma com a qual a gente solicita a IA o que queremos dela. Então, a gente está aprendendo, assim como a gente aprendeu a interagir com tecnologia ao longo da nossa vida. Lembra aquele vídeo lá de diversas formas diferentes? Quem é mais velho aqui com programação vai lembrar como foi a gente aprender a arrastar e soltar objetos visuais, por exemplo, com IDEs para programação. A gente vem aprendendo a interagir com tecnologias e conversar com a tecnologia de maneira conversacional é também um aprendizado novo que está afetando todas nós. Eu tive conversando com umas professoras num evento há pouco tempo e elas são da área de pesquisa acadêmica, e elas contaram para mim que elas já reconhecem nos textos gerados pelos alunos quando se trata de um texto autoral ou não. Elas já percebem um certo padrão nos textos gerados com apoio de inteligência artificial. Talvez elas percebam isso porque estão tão especializadas naquele tema que estudam, conhecem tanto a narrativa daqueles alunos, que chama a atenção de alguma forma. Se ler o texto, como não os conheço, se for um tema que eu não domino, provavelmente eu vou achar o texto excelente, porque é produzido com muita qualidade e eu não tenho capacidade de julgar o conteúdo como elas têm. É nesse sentido que a capacidade da pessoa que está interagindo com a tecnologia para julgar o conteúdo gerado é muito importante para a gente aproveitar bem o potencial dessa tecnologia. Então, a gente precisa entender que todo esse potencial faz a tecnologia, esse momento da inteligência artificial, especialmente com a IA generativa, não ser um hype, não é uma coisa que vai passar. É uma mudança que a gente está experimentando por causa de um avanço tecnológico, está afetando a nossa vida, não só nós tecnologistas, mas de toda a sociedade, e vai afetar cada vez mais. Cada vez vamos ver IA mais explicitamente presente ou não, mas presente internamente ali nas tarefas e nas ferramentas que as pessoas usam no seu dia a dia. Então, essas características da IA generativa tornam ela muito poderosa para algumas coisas, né? Então, com esse suporte de IA, com o suporte de IA que a gente pode ter agora, a gente pode fazer muito melhor, mais rápido e mais barato, uma série de coisas no que a gente chama de
economia de negócios que envolve IA. A gente tem muito mais possibilidades agora de fazer bem, personalização e automatização em escala, né? Então, processos, equipes que trabalham com marketing, suporte, recomendações, learning paths, têm condições de gerar conteúdos muito mais específicos para aquele indivíduo do que para aquele conjunto de pessoas apenas, como já fazíamos há muito tempo em tecnologia. A capacidade de sintetização, tarefas que têm a ver com sintetização de informações complexas, também podem ser muito auxiliadas por IA, né? Então, pesquisas, né, que a gente tem que juntar informação e insights e pedir para uma ferramenta nos trazer algumas possibilidades, isso já é bastante possível. Né? Geração de variantes de produto, nós temos, para quem não sabe, quando a gente tem um produto em produção, a gente precisa, para variar as possibilidades dele, fazer uma série de combinações, é um tipo específico de atividade, de pesquisa, e a gente tem um caso de um cliente do ramo alimentício, por exemplo, que conseguiu diminuir em 10 vezes o seu processo de criação de variantes do seu produto com o auxílio de inteligência artificial, porque as combinações e as possibilidades que a ferramenta gerou ajudaram o time a chegar num conjunto mais assertivo de caminhos, né? Então, é um espaço que é uma área que a gente pode ter um auxílio de IA muito contundente. E na tomada de decisões, né? Aí a gente está falando de essa junção da previsão qualificada que a máquina consegue fazer com o julgamento humano, nos ajudando a tomada de decisões mais rápidas e mais eficientes. Você imagina uma pessoa que precisa acessar 4 relatórios para, por exemplo, priorizar alguma coisa, tomar decisões numa cadeia de valor. Se essa análise de possibilidades pode ser oferecida já de um jeito sintetizado por inteligência artificial para que a pessoa avalie como essa pessoa pode fazer de um jeito mais eficiente o seu trabalho. Mas como todo esse potencial, como é que ele pode afetar a vida que eu queria falar hoje, especificamente das pessoas que estão atuando no ciclo de vida de desenvolvimento de software? Quando a gente fala do ciclo de vida de desenvolvimento de software, dá para depositar todas as expectativas de ganho de IA em uma ferramenta, ou em duas? Será? Né? As possibilidades, o que a gente está observando aqui na TOTWORKS, as possibilidades de IA no ciclo de vida de desenvolvimento de software são muito promissoras, né? Mas para a gente aproveitar bem as possibilidades, a gente não pode reduzir uma estratégia de IA a apenas o uso de uma ferramenta. Por exemplo, uma ferramenta de geração de código, né? Pensar assim é não entender muito bem. É como se a gente não entendesse muito bem como o ciclo de vida de desenvolvimento de software funciona. Para um software estar rodando em produção, a gente tem uma série de tarefas que são executadas, de pessoas que são envolvidas, e a gente precisa antes compreender como está esse ciclo de desenvolvimento e quais são os lugares onde nós temos fricções, onde nós temos lacunas de informação, onde o onboard é difícil. E quais dessas coisas seriam melhoradas, otimizadas com tarefas que IA tem capacidade de executar e nos auxiliar, né? Então, quando a gente olha assim somente para as ferramentas e diz assim, não, minha estratégia de IA é adotar a ferramenta X, a gente precisa pensar por quê. A gente precisa entender qual é a sua realidade em relação ao seu ciclo de desenvolvimento de software. Porque essas ferramentas, elas não estão soltas elas não auxiliam de qualquer maneira, né? Elas estão também dando auxílios diferentes dentro daquele conjunto de tarefas que fazem parte do dia a dia de um time que está fazendo um software e colocando ele em produção. Então a gente está falando, né? O ChatGPT ele auxilia numa coisa diferente, né? Do Figma. Por quê? Porque eles têm naturezas diferentes de atuação. Então, um agrupamento possível, a gente pensar assim, a sua realidade organizacional pode ser muito auxiliada a depender das tarefas que são vinculadas a coisas que ferramentas de prompts manuais podem ajudar. Né? É aí que está o ponto de maior fricção ou de maior necessidade de investimento do seu time. Tem um conjunto de ferramentas que elas estão surgindo como evoluções de ferramentas que você já tem dentro do seu parque, né? Então, estão surgindo extensões em todas as ferramentas que fazem parte do ciclo, que também podem ser muito úteis, dependendo dos gaps e dos espaços de otimização que existem no seu ciclo de vida. E existem ainda aquelas ferramentas, agentes, que podem ser
desenvolvidas para o propósito específico, né? O seu ciclo de desenvolvimento tem uma ferramenta interna que é muito importante, que ancora todo o ciclo, e estender, para trazendo IA para essa ferramenta, pode ser muito mais eficiente do que simplesmente usar uma ferramenta específica numa etapa que você, por exemplo, não tem fricção, não tem um gap importante para resolver, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, compreender que ciclo de desenvolvimento é esse. Para a gente não cair numa ideia de, então IA vai resolver todos os meus problemas, né? Agora era só isso que faltava. Olha só, gente, não. A sua maturidade de engenharia vai seguir importando para você saber onde e como IA vai ajudar no seu ciclo de vida e desenvolvimento. Quem tem maturidade de engenharia, quem fez o dever de casa bem feito, tem boas métricas de engenharia, tem boas métricas de produto, tem boas métricas de fluxo e vai saber, inclusive, identificar mais rápido onde estão os problemas e medir, quando adotar uma ferramenta em alguma dessas etapas, o que mudou. Porque, sim, a gente precisa medir o que a gente está querendo melhorar e não medir a adoção de ferramentas isoladamente. Medir a adoção de ferramenta é importante para quem é o dono daquela ferramenta, né? Então, se eu quero, não, se meu time tiver 100% das pessoas estiver usando o chat GPT, está resolvido o problema de todo mundo que escreve história no meu ciclo de desenvolvimento. Não sei se o seu problema está aí, mas com certeza, para, né, o dono da ferramenta é uma ótima métrica que naquele lugar tem 100% de uso. Então, quem tem que medir as métricas da ferramenta são os donos de ferramenta. Para você, você tem que medir as suas métricas do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Outra coisa é preciso ser estratégico. Quando falamos de introdução de IA na rotina das pessoas, estamos falando que vamos gerar mudanças no que elas estão fazendo. Planejar isso é importante para que os objetivos estratégicos da organização, a cultura e os processos sigam sendo o mais importante nisso tudo. Eles precisam seguir sendo respeitados. Outra coisa é valorize a experiência das suas pessoas. Como falamos aqui, o julgamento humano é essencial para garantirmos a qualidade do que está sendo feito com o auxílio de IA. Pessoas experientes serão ainda mais importantes no processo de implementação de uma estratégia de IA. Não vai, você não vai avançar de maneira segura e com a qualidade adequada se quem está olhando para esses processos não são as pessoas que mais conhecem a sua organização e seu ciclo de vida e desenvolvimento, são as pessoas que conhecem mais o seu produto. Então, valorizar a experiência dessas pessoas é essencial, incluí-las na discussão, ouvir os seus pontos de vista, considerar os cenários que elas levantam, é essencial para que você avance com a segurança adequada. E respeite a natureza do problema que é fit com IA. Não existe bala de prata com inteligência artificial, gente. A gente fala muito isso em tecnologia e vamos seguir falando, né? Não é para quem pensa que tudo é prego, martelo resolve todos os problemas, mas nós sabemos que em tecnologia não é assim. Então, com o tempo e a fluência e com mais fluência que seu time vai adquirindo com IA, vocês vão ficar cada vez mais eficientes em identificar onde IA pode apoiá-los e onde generativa AI é eficaz. Costuma ser mais eficaz o apoio de IA generativa para problemas que são bem definidos. À medida que os problemas expandem ou se tornam mais complexos, é menos provável que gere os ganhos significativos. Então, à medida que a gente vai ganhando fluência, é mais fácil identificar esses espaços. Com tudo que a gente viu até aqui, tem aquela frase clássica que a gente já ouviu, né? É muita coisa que a IA pode fazer por nós? Mas com grandes poderes, a gente também precisa ter grandes responsabilidades. A gente está produzindo tecnologias exponenciais há muito tempo. A gente está automatizando decisões, a gente está interferindo na vida das pessoas há muito tempo. E agora a gente pode fazer numa escala ainda maior. Observem que eu não tenho nenhum slide que eu falei aqui nessa conversa de vocês hoje que não tem uma decisão humana importante envolvida. E é este protagonismo que a gente não pode perder.
Quando a gente passou aquele vídeo lá no início, que a gente viu toda a evolução tecnológica que faz a gente ter à nossa disposição tantas coisas interessantes que servem à nossa vida, lembre-se que essas coisas, elas resolvem os problemas nossos como pessoas. E é esse protagonismo da pessoa, do impacto sobre as pessoas, que a gente não pode perder. A gente segue precisando lembrar por que estamos fazendo, quem é que está fazendo, para quem estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque a tecnologia, ela é que nos serve, e não o contrário. Então, para você que é tomador de decisão, pense nisso ao convocar os seus times para pensar sobre IA. Envolva os seus times. Não faça as pessoas terem medo de conversar com você sobre isso. Não faça as pessoas terem. Não comece uma narrativa de inteligência artificial demonstrando que você está mais interessado na tecnologia do que nas pessoas. Se a gente olhar para o que a gente pode fazer, como as pessoas que estão trabalhando hoje no ciclo de vida de desenvolvimento de software, para falar especificamente, elas podem ir rapidamente para o flow fazendo os seus produtos, elas podem fazer melhor o que estão fazendo, elas podem talvez puxar aquele backlog que está atrasado, porque vão ter auxílio de IA em algumas tarefas que vão liberar as para tarefas mais importantes. Se você convocar seu time para fazer com você uma estratégia de IA que considere isso, você está trazendo as pessoas para o lugar certo, e você tem mais possibilidade de construir uma estratégia que contemple todo mundo e resolva os problemas reais que vocês têm. Porque é isso, se não for para resolver o problema das pessoas, para que serve a tecnologia que a gente está fazendo? Então, vamos começar a fazer o que podemos fazer, e é bastante coisa que a gente pode fazer com IA generativa, trazendo as pessoas para o lugar certo nessa discussão, porque nós precisamos contar mais rapidamente boas histórias sobre isso. Nós precisamos contar histórias de como times inteiros começaram a evoluir produtos de maneira ainda melhor, porque trouxeram IA para o seu processo criativo. Como é que a gente estabilizou produtos que estão em produção, fazendo uma análise de incidentes otimizada com IA. Como a gente conseguiu resolver problemas antigos de dívidas técnicas que nunca eram priorizadas, porque o time pôde finalmente seguir, ter sprints mais planejadas e incluir gradativamente as dívidas técnicas que precisavam resolver. Como os produtos ficaram melhores, porque as pessoas estão trabalhando melhor com IA. Esse é o nosso objetivo, é esse o lugar certo da tecnologia e das pessoas nessa equação. E eu espero que vocês busquem isso nos engajamentos que vocês estão, seja qual for o seu nível de influência nessa tomada de decisão. Não fique alheio, porque você vai ficar sem repertório. Se envolva, porque a gente precisa contar rapidamente boas histórias, e talvez você tenha uma história para contar para a gente em breve. E se tiver, nos conta, tá? Obrigado.